Shalom, eu sou o Rav Shai e quero continuar agora com vocês falando sobre por que muitas vezes as coisas não dão certas para nós. A gente imagina que serve a Deus, que conhece as Escrituras, que faz as coisas ao nosso ver de maneira correta e nada dá certo. Por quê? Na primeira parte eu falei sobre temer a Deus, obedecer a Deus. Nós temos que conhecer a Deus e esse conhecimento de Deus implica no conhecimento da Torá, em conhecer a vontade de Deus. Yeshua falou que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. E falamos aí então do temor a Deus, de bênçãos e maldições que advêm sobre nós quando nós já temos algum conhecimento da palavra de Deus, porém não vivemos, não praticamos. E ficamos aí esperando que Deus vá nos entender. Não, não é assim. Deus é justo. Ele nos dá o conhecimento, que já é uma grande bênção. A gente ter a oportunidade de conhecer. Agora, a gente fazer as coisas da maneira da gente, desobedecendo a Deus, desrespeitando a Deus, e achando que Ele vai nos abençoar, nós só vamos andar para trás. Cada vez pior, porque a gente não confia no Eterno. Esse é o problema. Eu prometi de contar uma experiência para vocês. Eu e minha família, na época, a gente já tinha aí 7 filhos. A minha esposa estava esperando o 8º filho, por volta de 1985, ali na cidade de Pindamonhangaba. De repente eu fui demitido do meu trabalho. E eu pensei assim, não, eu vou conseguir um emprego logo, porque eu trabalhava na engenharia da empresa, na área técnica, departamento de projetos. Falei, eu vou conseguir um emprego logo. E isso não aconteceu. O país vivia uma crise, uma recessão naquela época, e eu não consegui emprego em lugar nenhum. Aí, um amigo meu, o Adelino, um amigo meu, ele falou, por que o senhor não vende peixe? Por que o senhor não vai vender peixe? Eu falei, mas como assim? O senhor compra o peixe, põe no seu carro, põe um alto-falante em cima e sai vendendo peixe, como os outros fazem. E eu, confiando em Deus, fui vender peixe. Mas antes de eu sair para vender peixe, eu bati atrás de emprego. Eu consegui, na época, um emprego na Vilares, uma poderosa empresa da cidade de Pindamonhangaba. E lá, quando eu liguei para ver a resposta do teste que eu fiz, a pessoa me disse, olha, o senhor foi aprovado no teste, mas o senhor colocou aqui na ficha que o senhor é um observador do sábado, do Shabat, que o senhor guarda o 7º dia da semana. Eu falei, sim. Então, por essa razão, eu não posso dar um emprego para o senhor, porque aqui tem muita hora extra. Eu agradeci àquele homem e falei, tá bom, então, já que é isso, a condição é essa, muito obrigado. E eu tentei um novo emprego, fui à cidade de Campinas e consegui um bom emprego numa empresa muito conceituada também. E a pessoa lá ficou de me dar um retorno. E passou aí um mês ou mais um pouco e não vinha o retorno, e eu liguei para lá e essa pessoa me disse, olha, o senhor é religioso. Eu falei, sim. O senhor observa o sábado? Eu falei, sim, observo. Então, a vaga era sua. É sua, se o senhor estiver disposto a trabalhar no sábado, porque a gente tem muito trabalho aqui na empresa. Eu agradeci muito aquele homem. Eu fui na casa dele pegar a resposta. E ele até me colocou dentro do carro, ainda me deu uma carona até o centro da cidade de Campinas. E eu perdi aquele emprego. Eu poderia pensar, não, a minha família está passando necessidade, eu não consigo emprego em lugar nenhum, a prestação da minha casa está atrasada, eu já devia ali alguns meses da prestação da casa. Eu falei, não. E aí eu fui vender peixe. E comecei a vender peixe e diversifiquei a minha venda de peixe na rua. E um dia um engenheiro da empresa encontrou comigo, da empresa que eu trabalhava, e falou, você está vendendo peixe na rua? Eu falei, sim. Ele falou, mas se orgulhe porque você está trabalhando. Nenhum trabalho é vergonhoso. Você está fazendo muito bem.
Depois disso, eu fui trabalhar, contratado em empresas, ganhando a metade do salário. Mas por quê? Porque a condição era que eu trabalhasse no sábado e isso eu jamais faria. Eu falei para minha esposa, nós vamos morar numa tenda como Abraão, nosso pai, morava. Mas eu não vou trabalhar no Shabat. E não fui. Passado algum tempo eu consegui um emprego numa empresa, ganhando a metade do salário, lá em Pindamonhangaba. E depois apareceu um emprego numa outra grande empresa de Pindamonhangaba, a Confab Industrial, e lá eu fiz testes e fui aprovado e entrei ganhando muito mais do que eu ganhava antes no emprego anterior. Lá eu permaneci por cerca de 3 anos trabalhando nessa empresa, até que eu deixei o meu trabalho, aí me sujeitando a ganhar metade do salário para me ocupar em tempo integral na obra de Deus. Mudamos para Curitiba e lá eu comecei a trabalhar somente para a instituição. Isso faz cerca de 25 anos. Então, amigos, se a gente não for fiel a Deus, a gente passa por provas, por momentos difíceis, por apertos, por dificuldades, mas a gente tem que confiar no Eterno. Eu consegui um bom trabalho, eu fui abençoado, porque eu respeitei a Deus. Esse é o segredo, o que talvez falte para você: confiança, fidelidade. Não pense que você vai ganhar alguma coisa de Deus se você não for fiel. Não tem como. Deus não vai mudar a sua palavra. Se ouvirdes a minha voz, obedecerdes, como diz o texto de Deuteronômio, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Mas, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. E como eu disse no programa anterior, não se engane, aquelas pessoas que não conhecem a Deus vivem a própria sorte. Eles estão tanto recebendo bênção como maldição, mas não é o seu caso. Se você já conhece a palavra de Deus, você deve decidir obedecer a Deus e confiar nele. Ah, mas eu vou passar dificuldade. Vai. Eu vou baixar o meu padrão de vida. Vai. Eu baixei o meu padrão de vida. Eu ia no mercado, eu não podia comprar uma carne, eu não podia comprar um doce, eu não podia comprar nada. Era só o arroz, o feijão, o óleo, uma batata frita, uma batata para fritar, um ovo. E eu passei por tudo isso, suportei todos esses trabalhos humilhantes, para mim, no caso, que trabalhava na engenharia da empresa, para ser fiel a Deus. E Deus me deu tudo de volta. Pense nisso. Shalom.